Olá pessoal, aqui é o professor José Geraldo e como prometido eu estou gravando para vocês um vídeo para mostrar a aplicação do módulo de PS, o módulo de gestão de projeto do SAP. Né? Então a gente no nosso estudo de caso tem gestão de projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir na nossa disciplina, aqui na nossa aba de links usuários, a gente precisa acessar o SAP por meio do link do SAP Fiori, né? Lembre-se que você tem que colocar o seu learn aqui com o seu número de usuário, colocar sua senha e não pode esquecer de acertar o mandante aqui, que no nosso caso, para esse semestre, é 195. Quando você logar, nós vamos aqui acessar a interface do SAP. Muito bem, aqui no nosso projeto, gestão de projeto, nós vamos aprender a criar um projeto, né, com todas as suas fases. Nós vamos criar um projeto de uma bicicleta. Nós vamos criar um projeto, depois nós vamos aprender a modificar esse projeto colocando as suas fases, que o SAP chama de elementos, né, os elementos PEP. E aí nós vamos criar também as tarefas. Né? Cada fase tem uma série de tarefas, então primeiro a gente cria o projeto, depois a gente cria as etapas, os elementos, depois a gente cria todas as tarefas e depois a gente indica a quais fases as tarefas pertencem. Depois também a gente atribui marcos. Os marcos são pontos de atenção, pontos de disparo de alguma ação que acontece ao longo do projeto. Depois a gente lança esse projeto. Acessamos aqui na parte de FI, que é um outro módulo, para a gente olhar o custo desse projeto. Depois a gente vai aprender a analisar a estrutura, fazer alterações, né? Confirmar as atividades que estão sendo realizadas para a gente ver toda a programação da produção. E, por fim, nós vamos ver os custos reais depois a gente ter mudado algumas informações aqui. Nós não vamos criar a etapa 11. Muito bem. Para a gente começar a fazer isso, né, a primeira coisa que é importante é você lembrar que a primeira vez que você entrar vai ter uma tela diferente. Né? Esse é o nosso projeto, então as fases é o que está em laranja, as tarefas é o que está em verde. Então você veja, primeiro nós vamos cadastrar as fases, depois nós vamos cadastrar todas as tarefas e depois nós vamos dizer a que fase pertence cada tarefa. O que está marcado em vermelhinho são os marcos, que são ações, né, que nós devemos tomar em determinadas etapas no andamento do projeto. Muito bem. A primeira vez que você... Para a gente acessar, como eu falei, a gente tem que acessar o módulo, né, de Project Management. Se ele não estiver mostrando aqui para você, basta você clicar aqui do lado, procurar o Project Management, e para a gente construir um projeto, nós vamos no Project Builder. Quando você clicar no Project Builder, vai aparecer essa tela para você. Lembra que é uma coisa muito importante, que se for a primeira vez que você estiver fazendo, você tem que tomar muita atenção nessa tela aqui. Então, quando essa tela aparecer, você vai ter que clicar em Executar configurações e vai ter que fazer duas mudanças que são importantes. Você vai passar aqui o número de níveis de hierarquia de 2 para 99 e vai clicar aqui em Previsão do último projeto. E daí você vai dar em Avançar. Quando você clicar em avançar, aí sim você vai entrar nesta tela. Essa tela mostra aqui embaixo todos os projetos que você já fez. Veja, eu já fiz vários projetos, né? E aqui em cima as fases do teu projeto. Quando você já tem um projeto que existe, você tanto pode clicar, dar um duplo clique nele aqui, que ele vai abrir, como você pode clicar aqui, que vai abrir uma tela para você abrir o projeto. Se você estiver criando um projeto novo, a gente tem que vir aqui nesse ícone para criar projeto. E aqui dentro de projeto, quando você clicar em projeto, ele vai aparecer essa tela. Muito bom. Eu vou fazer o projeto 4/198. Meu número de usuário é o 198, você precisa lembrar do seu número de usuário. E aqui eu vou colocar a definição do projeto como P/4, e aí vou colocar o meu número de usuário, 198. Se você for 0,25, você vai colocar 4,025. Se você for 115, vai botar 4,115, sempre colocando o seu número de usuário. E aqui você vai dar um nome do projeto. Nós vamos sempre seguindo as orientações que estão aqui. Tá vendo? O nome do projeto é Desenvolvimento de Bike Ultraleve. Então eu vou colocar aqui Desenvolvimento de Bike Ultraleve, né? Eu vou colocar aqui para mim que é a segunda vez que eu faço e vou colocar o meu número de usuário. Isso sempre, vou puxar um pouquinho mais para trás, senão ele não permite tanto grande. 2, tá? Isso aqui eu vou botar 198, que é o meu número de projeto. Aqui no perfil de projeto, você vai clicar
Parece que é tudo igual, mas não é, é um problema de tradução. Então você vai pegar a segunda linha disso. Você vai clicar aqui e você vai dar um Enter. Pronto. Quando você fez isso, você vai perceber que foi criado um projeto. Agora, qual a próxima etapa do projeto? É a gente criar as fases, os elementos. Então, esses aqui são os elementos do projeto, tá vendo? As etapas do projeto. Esse projeto tem 6 etapas: desenvolvimento da braqueta leve, engenharia, protótipo, teste, produção de pequenas séries e lançamento da produção em massa. E para fazer isso, ó, quando eu estiver aqui, eu vou aqui nesse símbolo do triângulo que ele vai me abrir para que eu possa cadastrar as fases, os elementos do projeto, do plano de estrutura do projeto. E aqui em elemento, a gente vai ter que colocar um código. Então tem um macete que, em vez de você colocar aqui P/4198-1, -2, -3, se você simplesmente usar aspas duplas, ele vai fazer isso para você. Então eu vou colocar aspas aqui e vou colocar as minhas descrições. A primeira é desenvolvimento bike ultraleve. Depois eu vou vir aqui e vou colocar aspas duplas 1. Vou dar um tab. A segunda fase é engenharia. Vou dar um tab. Aqui eu vou colocar aspas 2. Qual que é o próximo? Protótipo. Vou dar um tab. Aqui, aspas 3. Vou dar um tab e é a fase de teste. Aspas 4. Você vai sempre seguir o cara que criou o projeto, o nome. Produção de pequenas séries. E por fim, eu vou clicar aqui em 5, né? E vou colocar lançamento para produção em massa. Lembra que você tem que arrastar, deixa eu puxar minha carinha para cá, e eu vou arrastar um pouquinho para cá. Tá vendo? Você tem que deixar marcado aqui o planejamento de custo. Isso aqui é, tá vendo? Os elementos para planejamento de custo. Então, em todas essas aqui, eu vou ter que deixar marcado que é para fazer isso sim. Ok? Então, veja, a hora que eu fiz isso, vamos voltar aqui, a gente já colocou. A hora que eu der um Enter, olha o que vai acontecer aqui, né? Eu vou dar um Enter. E quando eu fiz isso, ele criou dentro do meu projeto todos os elementos, todas as fases. Agora é importante você terminar uma outra parte aqui. A gente fez isso daqui, a gente já deixou marcados os elementos de planejamento para a contabilidade de custo, né? O planejamento de custo e a contabilidade de custo. E agora a gente tem que resolver mais um probleminha. Nós temos que aqui em mais projeto, derivar, estrutura e executar. Veja, é importante que você faça antes de salvar o seu projeto isso. Então a gente vem aqui, ó, mais projeto. Aí eu venho aqui em derivar estrutura, às vezes ele é chatinho, ó, derivar estrutura, e eu vou em executar, ok? Pronto, ele só vai fazer que fechou, deixa eu voltar aqui para cá, né? E você vai ver que as suas fases estão aqui. Por fim, depois que você fez isso, a gente tem que dizer quais são os centros de custo que esse projeto está mexendo. Ou seja, cada fase está ligada num centro de custo. Veja, essas abreviações que tem aqui, essas abreviaturas, RD é de Research and Development, que é o quê? Pesquisa e desenvolvimento. QM é Quality Management, que é gestão da qualidade. PR é Production. Então, cada um dos nossos elementos tem um centro de custo. Então, como é que eu faço isso, né? Eu vou aqui, onde tem, puxando para cá, no centro de custo, em responsabilidades. Você clica aqui na guia de responsabilidades e aí você vai procurar arrastando para lá onde está esse centro de custo. Está vendo o centro de custo responsável? Então, para esse aqui, que é o que não tem nada, né? Que é o vazio, é o EURD 1000. Dá um tab. O de baixo, o 1 e o 2 também são. Então, eu já vou colocar aqui EURD 1000 e aqui também EURD 1000. Você não precisa dar Enter ainda, né? Se quiser dar Enter também não tem problema, mas depois você tem que continuar. O 3 é o da gestão da qualidade. Então, eu vou colocar aqui, né? EU QM 1000. O 4 vai ser EU Production PR 1000. E por fim, o último vai ser EU QM
1000. Dou um Enter, mais um cliente feliz. Ele trouxe aqui a área de custos, que é dos Estados Unidos, e com isso a gente terminou. Agora sim, você não pode deixar de gravar. A gente já criou o projeto, as suas fases, os centros de custos, então eu vou gravar e a gente terminou a primeira fase do projeto, ok? Mais em frente, a gente vai seguir para as próximas fases. Até mais.